qualidade e a dedicação do setor produtivo brasileiro colocou o país dentro das principais cadeias produtivas ao redor do planeta. Da indústria ao competente agronegócio, o país se desenvolveu e se posicionou entre as principais economias do mundo. Eram os sinais pulsantes de uma diplomacia robusta e de um Itamaraty sério, profissional. Acontece que a volta do lulopetismo e o seu consórcio com o STF desvirtuou o país do seu próprio propósito, se aproximando de ditaduras e de grupos terroristas. A dificuldade, as simpatias por grupos terroristas manifestadas pelo próprio presidente da República, é bom a gente lembrar, né? Bom, o fato é que a dificuldade de criticar, por exemplo, a invasão russa aos ucranianos é assombrosa. O presidente Lula faz uma falsa equivalência entre invadido e invasor. Imagina só o que ele pode pensar de qualquer outra coisa. Bom, isso sem falar dos insistentes discursos contra os Estados Unidos e contra o presidente Donald Trump, insistindo em pautas como a desdolarização do comércio internacional e comparando a volta do republicano à Casa Branca como o nazismo com outra cara. Palavras têm poder e as consequências para as barbeiragens de Lula já chegaram. As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, que atropela a Constituição e que fere os direitos humanos, parecem ser apenas o começo. O banimento do Brasil do sistema SWIFT, o principal sistema de intermediação financeira do mundo, que processa pagamentos de centenas de bancos ao redor do mundo, é um risco ainda distante. Mas a escalada da insensatez do governo Lula, que se afasta da democracia, dos valores do Ocidente e da própria Constituição, é preocupante. Eu falo exatamente sobre isso no meu artigo de Oeste dessa semana, que a gente separou exatamente esse trecho aqui. Olha, hoje, além do tarifaço 50%, o Brasil passou a conviver com a possibilidade, ainda que remota, de ser banido do sistema SWIFT, o que representaria uma hecatombe para a economia brasileira. Da sigla em inglês, o SWIFT, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, é justamente o organismo internacional que garante a operação de pagamentos e transferências do comércio global. Quem comprou consegue fazer o pagamento a quem recebeu de forma segura e padronizada. Vale só me lembrar que não há ainda no horizonte a possibilidade de aplicação do banimento do SWIFT, ou seja, dos bancos brasileiros. Mas esta foi exatamente a sanção que o governo americano e os europeus aplicaram à Rússia depois da invasão à Ucrânia. Lembrando que aquilo é um crime contra a humanidade por todas as razões, porque fere o direito internacional de morte, o que aconteceu justamente nessa invasão dos russos. Ou seja, hoje o Brasil tem uma escalada. Primeiro as sanções aumentadas, Lei Magnitsky, que é um ministro do Supremo Tribunal que o colocou ao lado do que tem de pior na escória mundial, estou falando de ditadores, genocidas, enfim, que foram os aplicados com a lei, a quem já foi dirigida exatamente essa Lei Magnitsky. E a preocupação é que se o Brasil vai continuar escalando, e claro, quais são os riscos que o mundo já viu acontecer com países que continuam escalando na insensatez.